Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando com tudo, com as últimas informações do nosso clube de regatas do Flamengo Mercado da Bola. Reuniões, rodadas de reuniões por reforços, por saídas, situação envolvendo Gabriel Barbosa. Se não mudar nada até o meio do ano, Gabigol pode deixar o Flamengo. Já tem clubes interessados na contratação do centroavante rubro-negro. Situação envolvendo a chegada de novos reforços no Flamengo. Tite pediu e até agora nenhum dos reforços pedidos por Tite para as posições que o Tite quer reforçar nessa temporada de 2024 ainda não foram contratados. Eu vou falar sobre isso, situação envolvendo Léo Ortiz, Igor Coronado, entre outros nomes que o Tite realmente vê como jogador de potencial para suprir as carências dessas posições que é vista pelo treinador que é preciso ser reforçada. Situação envolvendo Mateuzinho. O Flamengo implementou uma cláusula na venda de Mateuzinho para o Corinthians. Em caso de atraso de pagamento das parcelas, o Corinthians será obrigado a pagar multa por atraso. O Flamengo enviou essa minuta para o Corinthians, mas até o momento da gravação desse vídeo, essa minuta ainda não foi devolvida ao Flamengo. A gente vai falar sobre isso. Situação envolvendo também o Corinthians, que está numa situação complicada, né? O Mano Menezes deixou aí o Corinthians, tem um novo treinador sendo contratado, mas não vai poder estar na beira do gramado durante o Paulistão. A gente vai trazer todos os detalhes para você e também sobre esse jogo. Flamengo e Botafogo nesta quarta-feira. Temos a parcial de ingressos já vendido para esse jogo. Mais um clássico para o nosso Mengão queridão. Tomara que agora o Flamengo, aí o técnico Tite acerte e o Flamengo consiga essa vitória, porque o importante é a gente apoiar o nosso rubro-negro mais amado e mais querido do Brasil. Vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, então não perde nada, já cola comigo, dá aquela moral pra gente de sempre, inscreve no nosso canal, aciona o sino da notificação, deixa teu like marutaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Eu já começo falando sobre esse jogo. Jogo importante porque o Flamengo vacilou. Posso falar assim, o Flamengo vacilou no último jogo desse último domingo, no clássico contra o Vasco, né? Tivemos ali uma oportunidade de poder abrir o placar com o Gabriel Barbosa pela cobrança de pênalti, mas o Gabriel Barbosa infelizmente ali desperdiçou, posso falar assim, do outro lado tem um goleiro, né, o Léo Jardim do Vasco. Mas em relação à cobrança, o Gabriel Barbosa acabou ali cobrando, né, o pênalti devagar, o que facilitou a defesa do Léo Jardim. E nesta próxima quarta-feira temos mais um clássico, Flamengo e Botafogo, às 21h30, horário de Brasília. E para esse jogo já foram vendidos mais de 35 mil ingressos até o momento. Eu acredito que vai ter casa cheia. Na torno aí é esperado em torno de 50 a 55 mil torcedores no Maracanã para essa partida diante do Botafogo. Botafogo aí que dá aquela oscilada, vê se uma perde duas, empata a outra, mas que muitas das vezes joga bem. E eu volto a falar o que eu falei quando o Flamengo estava para enfrentar o Vasco. Eu volto a falar. Tite precisa acertar para esse jogo, porque eles podem estar na pior fase da vida deles, mas quando joga contra o Flamengo, é como se fosse uma decisão. Então o Tite precisa acertar. Temos a situação envolvendo, né, novidades que podemos ter para esse jogo, que é em relação a Matias Vinha e também o Ayrton Lucas, né, que foi diagnosticado com um quadro de gastroenterite, já está de volta treinando junto com a equipe, o restante do elenco, e tem tudo para ser relacionado para essa partida, assim como também o novo reforço do Flamengo, Matias Vinha, que já está regularizado pelo BID. Se fosse a primeira partida, o primeiro jogo do Campeonato Carioca, o Matias Vinha esperar 5 dias, um prazo aí de 5 dias da regularização para a partida. Mas como já é a 7ª partida, essa regularização muda a partir da 2ª rodada do Cariocão, que é apenas 48 horas, né, antes da partida. O jogador teve seu nome publicado no BID nessa última segunda-feira. Na tarde dessa última segunda-feira, o jogo acontece amanhã, nessa quarta-feira, às 9h30 da noite. Então já tem um prazo ideal para o Matias Vinha fazer
a sua estreia com o manto sagrado. Mas vale lembrar que o jogador ainda está em fase final de transição. Será que ele vai ser utilizado para esse jogo? Ou vai fazer a sua estreia no próximo sábado contra o Volta Redonda? Jogo atrasado lá da terceira rodada do Cariocão. Acontece no próximo sábado, sábado de carnaval. Tem um jogo do Mengão, queridão. Flamengo e Volta Redonda no Maracanã. Beleza? Bom, mudando de assunto, vamos falar sobre as negociações do Flamengo entre Flamengo e Corinthians, porque o Flamengo aceitou vender Mateuzinho ao Corinthians com pagamento de forma parcelada, 4 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos, mas, por outro lado, o Flamengo exigiu em contrato cláusula de multa em caso de atraso em pagamento das parcelas. O rubro-negro aguarda o Corinthians retornar com a minuta do contrato, dando o ok, que até o momento o Corinthians ainda não devolveu, né? Vamos ver o que deve acontecer. Lembrando que o Mateuzinho, quem escolheu ir para o Corinthians, nesse exato momento a gente sabe a situação do Corinthians não é das melhores, né? Inclusive nessa última segunda-feira foi definida aí a saída de Mano Menezes e toda a sua equipe técnica. Mano Menezes acabou aí, né, deixando o Corinthians. A situação do Corinthians é complicada e com isso o Corinthians terá que pagar a multa rescisória de Mano Menezes e toda a sua equipe. O Corinthians já está contratando um novo técnico nesse exato momento. Esse novo técnico, que nunca atuou em uma equipe profissional, segundo as informações do Vessone, né, que cobre o Corinthians, e não vai poder estar na beira do gramado comandando o Corinthians no Paulistão. O Vessone trouxe o seguinte: Corinthians e Márcio Zanardi. Clube está trazendo um treinador que nunca trabalhou em equipe profissional de um grande clube, que não poderá ficar na beira do campo no Paulistão por causa do regulamento, e que só aparecerá no bid após a publicação da rescisão do Mano, que por sua vez só acontecerá se pagar milhões e milhões da multa. E ele trouxe aqui, ó: para a substituição de um treinador cadastrado, o clube deverá comprovar a quitação ou formalização do acordo de rescisão trabalhista do profissional dispensado, que nesse caso aí, né, é o Mano Menezes. Está aí o comunicado da Federação Paulista de Futebol, que já mandou a real. Então o Corinthians nesse momento está sem treinador e o Mateuzinho aceitou ir para lá. Vamos ver o que deve acontecer. O Flamengo aguarda essa minuta da cláusula retornar para daí então, né, finalizar de uma vez por todas a ida de Mateuzinho. E com a saída de Mateuzinho, Henrique, o Flamengo vai no mercado em busca de um novo lateral direito. A informação que temos é que o Flamengo não está muito animado para ir ao mercado em busca de um jogador para essa posição. No entendimento da diretoria, o Flamengo só vai ao mercado se realmente negociar mais um jogador da posição, que nesse caso ficou o Wesley e Varela. Saída de Mateuzinho, o Wesley e Varela ficando. Se negociar um desses dois, aí sim o Flamengo vai ao mercado. Lembra quando eu falei aqui para vocês, mesmo com os três, o Flamengo já era carente de um bom lateral direito? Ainda com a saída do Mateuzinho, o Flamengo não pretende ir ao mercado. Já acha que com Varela e o Wesley já está de bom tamanho. O Euclides trouxe até aqui o seguinte: um dos três laterais direito saiu. Foi dito que só buscariam alguém para a posição se no mínimo saísse dois. Ainda precisa sair mais um para ir ao mercado. Mano, é inacreditável, cara. É inacreditável o agir dessa diretoria do Flamengo no mercado da bola. Bom, mas fica à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. O Flamengo deve ou não deve ir ao mercado em busca de um bom lateral direito para essa temporada de 2024? Mudando de assunto, vamos falar sobre Gabriel Barbosa. Gabigol pode deixar o Flamengo totalmente de graça, se nada mudar até o meio do ano. A gente sabe que a situação do Gabigol nesse exato momento, né, em relação à diretoria do Flamengo, começa a se complicar. Começa a ficar estagnada essa situação, principalmente depois da perca do pênalti contra o Vasco. No entendimento da diretoria, era para o Gabigol ter mais precisão, ter cobrado com mais força, com mais precisão. O pênalti é um jogo de clássico decisivo.
para o Flamengo. Para diretorias, né, o Gabigol fez de propósito. Será que o Gabigol fez de propósito? Eu acho que não. E se nada mudar até junho, Gabigol não vai renovar com o Flamengo e sairá de graça. Aliados de Landim já cravam que o presidente está convicto quanto à não permanência do jogador. A reviravolta que pode acontecer sobre o caso Gabigol é se caso ele realmente renovar com o Flamengo. Eu acho que isso, nesse exato momento, né, por ser o jogador mais caro do elenco, com salário mais caro, mais alto do elenco, dificilmente o Flamengo renovaria com o Gabigol, a não ser que o Gabigol comece a brilhar. E a gente sabe, né, para Gabigol que começar a voltar, dar a volta por cima com tudo, que eu acredito que isso vai acontecer sim com o Gabigol, ele precisa ter chance. E o técnico Tite não vai dar. Essa é a realidade. O Tite não quer Gabigol no elenco, eu já falei sobre isso aqui. O Tite às vezes coloca o Gabigol em um jogo e outro só para, né, não ficar tão queimado com a torcida. O Tite é malandro. O Tite é esperto, tá? Por algumas coisas, para outra não, porque ele deveria estar cobrando a diretoria reforços. Ele deveria cobrar a diretoria reforços. Então o Tite não gosta do Gabriel Barbosa e ponto final. Eu sempre falei isso aqui. Ele não quer o Gabigol no elenco. Então o Gabigol pode deixar o Flamengo totalmente de graça. Você é a favor ou é contra uma saída de Gabriel Barbosa do mais querido do Brasil? Uma coisa eu vou falar. Se o Tite continuar assim, o Tite não vai ter sucesso no Flamengo. Não adianta. Tem que abraçar todos. Tem que abraçar todos. E o único treinador que fez isso no Flamengo, você é viúva, não é viúva não, mas é a realidade, foi o Jorge Jesus. E ponto final. Fica aí a dica. Mas vamos ver o que deve acontecer com o Gabigol. Torço por ele, dá a volta por cima, né? E quem sabe aí vai dar tudo certo para o Gabriel Barbosa. Em relação ao mercado da bola rubro-negro, mesmo com essa, né, posso dizer assim, demora do Flamengo poder conseguir contratações, o Clube de Regatas do Flamengo foi o clube que mais investiu nessa janela de transferência, vocês acreditam? Principalmente pela compra de Nicolás de la Cruz. Foi o clube que mais investiu nessa janela de transferência em valores. Não estou falando em quantidade de contratações, e sim em valores gastos, né? Por aí, 16 milhões de dólares à vista por Nicolás de la Cruz e mais 9 milhões com metas envolvendo a contratação de Matias Vinha. Em relação à receita do Flamengo, o faturamento do Flamengo, porque o Flamengo não divulga as despesas do clube, precisam ser divulgadas. Aí divulga apenas o faturamento de 1 bilhão e 300, quase 1 bilhão e meio, mas não divulga os gastos, as despesas do clube. O que dá a entender é que o clube tem dinheiro no caixa. Será que não tem? Para onde está indo todo esse dinheiro? Sabemos que o Flamengo gasta muito, né? O Flamengo tem um elenco mais caro do futebol sul-americano. O Fabrício Lopes, ele trouxe até aqui no seu perfil oficial no Twitter, diz o seguinte: um erro que vejo acontecer é que se fala muito do faturamento de 1 bilhão e 300 milhões, mas fala-se muito pouco dos quase 1 bilhão de despesas. A falta de uma delas, e geralmente é a de despesa, cria a falsa sensação de que o clube tem um caixa de 1 bilhão e 300 milhões. E a verdade não é essa. Ainda assim, o Flamengo é o clube que mais colocou dinheiro para reforços nessa janela. Tá aí o Fabrício Lopes, né? Um abração aqui para o Fabrício Lopes, trazendo aí realmente esses esclarecimentos em relação, né, ao caixa do Flamengo, faturamento e despesas do Clube de Regatas do Flamengo. O que você acha sobre a situação? Já em relação ao mercado da bola, o que eu falei no início do vídeo, não chegou nenhum reforço pedido pelo técnico Tite. Nem um reforço foi contratado, pedido pelo técnico Tite como prioridade. E quais são, Henrique, as prioridades do Tite? O zagueiro, que é o Léo Ortiz, que o Tite pediu, desde que chegou no Flamengo. Acho que foi a primeira pedida do técnico Tite. Tem uma reunião para acontecer. Essa semana é uma semana decisiva. Vamos ver que realmente o Flamengo vai fechar essa contratação. Um ponta-direita, tem nomes como TT, nomes como Brian Rodrigues e nome também como o Thiago Palacios,
do Montevideo City, do Uruguai. Então assim, são nomes que o Tite quer muito. Mais um meio-campista e também mais um volante. Essas foram posições que o Tite pediu para serem reforçadas. E até agora não chegou ninguém. Henrique, como é que está o caso de Léo Ortiz? O caso de Léo Ortiz continua as negociações. Ontem aconteceu uma reunião dentro do Flamengo, Conselho de Futebol do Flamengo. Inclusive, o nome de Igor Coronado foi pauta novamente nessa reunião. Não é descartada a chegada de Igor Coronado, por se tratar de um jogador que está sendo, chegando totalmente de graça, já foi oferecido ao Flamengo, vai ficar livre no mercado. Então o Flamengo vê com bons olhos a chegada desse jogador, uma vez que o Flamengo não vai gastar muito na aquisição do atleta, apenas acertar salário e tudo muito mais. Léo Ortiz, o Flamengo vai ter que gastar, porque o Red Bull Bragantino segue irredutível. E a gente aguarda uma definição hoje, ainda hoje, sobre a situação de Léo Ortiz, porque tem que botar um ponto final nessa novela. Essa é a minha opinião. Mas eu volto a lembrar, o Flamengo precisa reforçar a lateral direita. Não dá pra gente seguir apenas com o Wesley e Varela. Mesmo se tivesse o Mateuzinho, também não dava. Precisa de um lateral, um bom lateral direito para essa temporada de 2024. Essa é a minha opinião. Fique à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, mas de agora foi isso. Eu vou seguir focado com tudo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso clube de regatas do Flamengo. Nosso amor, nossa paixão, nosso Mengão queridão. Forte abraço a todos. Fique com Deus. Até a próxima. Saudações rubro-negras.